estamos de volta em mais um culto infantil online. Aqui é a tia Cíntia e hoje nós temos mais muitas coisas novas para aprendermos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série nova sobre outro personagem incrível que está escrito na Bíblia. Então não percam, aproveitem bastante, prestem bastante atenção. Não esqueçam de pegar sua Bíblia, seu caderninho para você fazer as suas anotações e presta bastante atenção no nosso culto infantil. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida de cada criança que vai assistir o culto infantil. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine através da sua palavra, que a gente aprenda e a gente possa crescer conhecendo o Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um. Eu te agradeço e te peço no nome do teu Filho Jesus. Amém. E hoje nós vamos louvar duas músicas bem legais que tem tudo a ver com a história que eu vou começar a contar. Eu vou começar a contar a história de Noé, que tem tudo a ver com o nosso cenário. Se vocês olharem atrás de mim, tem uma arca desenhada com os animais. Então nós vamos começar a aprender sobre Noé e a sua história maravilhosa. Mas antes nós vamos cantar. Eu separei duas músicas. Uma fala sobre o tempo de Noé, o tempo em que Noé viveu, como as coisas eram e como as pessoas eram más. Então prestem atenção nessa música para vocês entenderem a história. E a outra música vai falar que Noé era um homem justo e bom e ele andava com Deus. É uma música bem legal também para você aprender, para você louvar o Senhor. Então preste bastante atenção no louvor e cante com bastante alegria. Ninguém obedecia ao papai e à mamãe, só existiam filhos mal criados.
Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um Salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Noé, homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem muito especial, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. No vídeo anterior, nós vamos começar a história de Noé. Então, eu sugiro que você esteja com a sua Bíblia na mão, porque é muito importante a gente ir olhando na palavra enquanto a tia Cíntia conta a história, porque você vai ver que muitas coisas que eu vou falar tá escrito lá na Bíblia. Então, pega a sua Bíblia e abre lá em Gênesis capítulo 6, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é bem facinho. Abre lá no capítulo 6. Capítulo é aquele número grandão que aparece lá. Então, abre a sua Bíblia para você acompanhar a história comigo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre Noé, eu quero lembrar uma coisa com vocês. Deus havia criado o mundo. Deus criou o mundo de forma perfeita. Em 6 dias, Deus criou o mundo e Deus criou os animais, a natureza, o homem, a mulher. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, tudo isso em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E depois então desses 6 dias, Deus criou o homem e a mulher. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deus criou o homem, né? Aqui tem uma foto do homem e dos animais, e também criou a mulher, né? A sua esposa, que era Eva. Tudo isso, então, Deus fez em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou. E Deus, então, disse ao homem e à mulher que eles deveriam se unir, se casar, crescer e se multiplicar. E ter muitos filhos. Então, como vocês já sabem, essa história eu já contei, que o homem pecou e foi expulso do jardim. Mas mesmo assim, o homem e a mulher continuaram tendo filhos e se multiplicando. E a terra, então, foi enchendo de pessoas, crianças, homens, mulheres, muita gente, muita mesmo. Não parava de crescer a terra, de tantas pessoas que tinham. E essas pessoas foram cada vez mais se multiplicando e tendo filhos e filhos e filhos e filhos, e foram ficando numerosos. Muitas pessoas povoavam a terra, todos que eram descendentes de Adão e Eva. Então eles foram crescendo e povoando a terra. Mas com isso houve um problema. A Bíblia diz que essas pessoas, que a maldade delas começou a aumentar muito na terra. Ao mesmo tempo que começou a aumentar, a multiplicar as pessoas, também começaram a multiplicar a maldade, os pecados delas. Então Deus ficou muito entristecido com tudo que estava acontecendo. Então, crianças, como eu te falei, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha lá em Gênesis capítulo 6 e a gente vai ver o que Deus disse. Lá em Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem, a maldade do homem, tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então Deus viu que aqueles homens, que tudo que eles faziam, tudo que eles pensavam, tudo que eles desejavam, tudo que eles queriam fazer era sempre e somente para a maldade. Então, olha só, crianças, que ruim. Tantas pessoas, tanto povo, o povo se multiplicou, mas também a maldade se multiplicou entre eles. E se você continuar lendo lá, olhando na sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 6 ainda, diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus se entristeceu de ter criado o homem, por causa de tanta maldade, de
tanta perversidade que o homem cometia. Se vocês assistiram lá o videozinho da música que fala que todo mundo era mau, vocês vão ver como os meninos eram maus, quantas maldades eles faziam. Era mais ou menos assim no tempo de Noé e ainda muito pior. E aí então Deus disse: eu farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los feito. Olha que triste, crianças, tanta maldade, tanta coisa ruim entre os homens. E Deus então se entristeceu de ter feito eles. Deus que havia criado tudo tão perfeitamente. Deus criou o homem, criou a mulher e Deus disse que tudo era bom. Mas depois do pecado, tudo se estragou. E essas pessoas então que praticavam só maldade entristeceram o coração de Deus. E a Bíblia diz que a ponto de cortar o coração de Deus, dele se arrepender, ele ficou muito triste. Mas o maravilhoso, se você ainda está com a sua Bíblia aí aberta, lá em Gênesis 6, você pode olhar lá no versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Opa! Tinha um homem entre toda essa multidão que era bom, que Deus mostrou bondade para com ele. E é sobre esse homem que nós vamos aprender. Essa série agora, que nós vamos continuar estudando no culto infantil, é sobre a história de Noé. Então nós vamos aprender sobre ele. Então, crianças, continuando lendo lá na sua Bíblia, você vai continuar no capítulo 6 de Gênesis. Lá no versículo 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Lembra que eu falei daquela multidão, daquela monte de gente? Existia um homem que era justo, que era íntegro, que era bom, era Noé. A Bíblia diz que ele andava com Deus, ele falava com Deus, ele era amigo de Deus, ele conhecia Deus, Deus falava com ele. Então esse era Noé. E a Bíblia diz lá ainda, no versículo 10, que Noé teve 3 filhos, que foi Sem, Cã e Jafé. Foram os 3 filhos de Noé. Deixa eu colocar os filhos dele aqui para vocês verem. Eles estão até com as ferramentas já prontos para ajudar Noé e a sua esposa. Então, essa era a família de Noé. Noé e seus 3 filhos. Se você continuar vendo lá comigo no capítulo 6, vai dizer que Deus apareceu a Noé. Deus falou com Noé claramente. E Deus disse assim para Noé: Noé, eu vou dar fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência e de maldade. Então eu vou destruir a terra, mas você construa uma arca de madeira de cipreste. A madeira de cipreste é uma madeira muito importante porque ela não dava pragas e ela era resistente na água. Então Deus, como é um Deus muito engenhoso e muito inteligente, ele sabia o que era melhor para construir a arca e ele deu para Noé as ordens certinhas, as medidas, tudo direitinho para Noé e os seus filhos construírem a arca. Ele disse assim: você vai fazer uma arca de 130 metros de comprimento, de 22 metros e meio de largura. Era enorme aquela arca. A arca tinha 3 compartimentos para guardar os animais, para eles ficarem acomodados. E aí então Deus disse que para Noé colocar uma porta lateral, uma porta do lado na arca e também fazer um andar superior na arca. Então Deus disse para Noé: eis que eu vou fazer vir águas, eu vou trazer águas sobre a terra, muita água, não só a água da chuva, mas a água vai vir de baixo também. E tudo que tiver na terra vai morrer. Mas Noé, não se preocupe, com você e com a sua família, eu vou manter a minha promessa, eu vou manter a minha aliança. Tudo isso, crianças, se vocês estiverem acompanhando, tá lá em Gênesis 6. E aí então Deus disse para Noé: entre na arca com sua esposa, com os seus filhos, com as esposas dos seus filhos, e também eu vou fazer
vi para você os animais. Você vai fazer entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservação da espécie. Das espécies das aves, um casal, das espécies dos animais grandes, dos animais pequenos, dos animais que se movem rente ao chão, um casal, para que eles sejam conservados vivos. E armazene também, Noé, todo tipo de alimento para que possa alimentar a sua família e esses animais também. E aí então, crianças, depois de todas essas ordens que Deus deu a Noé, Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Noé começou então a construir a arca em obediência ao Senhor. Deus falou e Noé foi obediente e cumpriu. Ele e sua família começaram então a construção da arca. Na próxima semana nós vamos saber o que aconteceu. Nós vamos continuar essa história e a gente vai ver como foi que Noé construiu essa arca e obedeceu a ordem do Senhor. Agora, crianças, nós vamos decorar o nosso versículo. E esse versículo é sobre o personagem que a gente está aprendendo. Mas antes eu vou falar oi pra minha amiga. Oi, Bia, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Então tá bom. Você lembra da história que a gente aprendeu hoje? Eu lembro a história do Noé e da família dele. Isso, a história de Noé. E hoje o versículo que nós vamos decorar é um versículo que fala sobre ele, sabia? Não sabia. Esse versículo, se as crianças ainda tiverem com a Bíblia aberta, tá lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Noé era um homem justo e íntegro, ele andava com Deus. Ô tia, Oi, eu conheço até uma musiquinha com esse versículo. é mesmo? Então canta lá pra gente. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Muito bem! Essa música é uma belezinha mesmo, né? E ajuda a gente a decorar o versículo, não é verdade? Sim, é bem parecido. Ah, muito bom! Vamos falar o versículo então, Bia? Vamos. Ó, eu vou ler primeiro, daí depois você fala, pode ser? Ok. Então vamos lá. Noé era homem justo e íntegro, ele andava com Deus. Gênesis 6, 9, a parte B, porque não tá o versículo todo nessa parte, tá? Senão é muito grande. É muito grande, daí para as crianças decorarem fica muito difícil, né? Eu também não tenho uma memória muito boa. Mas vamos lá, você consegue falar o versículo? Sim. Então fala pra gente. Noé era homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 9b. Muito bem, parabéns. tia. Oi. O que é íntegro? Ah, o que é íntegro, crianças? Íntegro é uma pessoa correta, uma pessoa que se esforça para fazer tudo certinho, entendeu? Entendi. Então Noé era um homem assim, ele se esforçava para ser um bom pai, para ser um bom marido, para trabalhar direitinho, enfim, para agradar a Deus em tudo, entendeu? Por isso Deus salvou ele do dilúvio. Isso também, né? E também porque Deus já tinha prometido, Deus já tinha escolhido que ia salvar Noé e a sua família, entendeu? Ah, entendi. Então vamos falar mais uma vez o versículo? Vamos lá, vamos falar junto? Sim. Então vamos lá. Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 9b. Muito bem, Bia. E outra coisa que é importante a gente lembrar da história é que a gente tem que buscar ser como Noé. Assim como Noé era um homem correto e fazia tudo certo para agradar a Deus, a gente também tem que ser assim, não é? Sim. Então tá bom. Até mais, crianças. Nós vamos fazer a nossa atividade. Agora vai ser um pouquinho diferente o vídeo da atividade, tá? Você vai precisar entrar lá no link, na descrição do nosso vídeo, tá? Você vai ver que tem um linkzinho lá, aí você clica lá e vai passar o vídeo da atividade que você vai fazer. Hoje nós vamos fazer uma atividade de desenhar a Arca de Noé. Então façam bem caprichado, olhem lá no vídeo, é bem facinho, vai ficar bem bonito e você faz aí na sua casa.
Pode usar o material que você tiver, mas faça com bastante capricho para ficar bem bonito. Lembrando que tudo que a gente faz para o Senhor. Então, entra lá no videozinho, assiste e faz atividade. Não esquece, porque isso também é parte do nosso culto infantil, certo? Fizeram atividade? Espero que vocês tenham feito com bastante capricho. Eu fiz, Você fez, Bia? Que legal! Então traz pra gente ver, vamos ver. Pega aí. Deixa eu ver. Olha, crianças, do desenho da Bia. Que lindo ficou, Bia. Muito Tá obrigada. de parabéns. Você fez até o versículo, né? Sim, sobrou um espacinho ali em cima. Sim, ficou lindo. Olha, eu fiz o meu também, mas eu não pus o versículo, ó, criança. Mas ficou muito lindo. Eu fiz a chuva, né? Fiz a Oh. chuva em cima da arca. Muito bom, viu? Parabéns, Bia. Tia, deixa eu falar o que eu fiz. Eu tive que fazer uma bagunça. Por quê? Porque não tava ficando bonito o meu desenho. Ah. Aí eu fiz 3 vezes e ficou feio. Não acredito. Aí eu peguei e abri a imagem bem grande no computador Ah. e desenhei em cima da tela. Que ideia legal. Olha só, crianças, tá vendo? Mas não pode desenhar muito forte, senão Ah, amanhã é. pega. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o computador, né? É, Mas isso é bom, porque daí você conseguiu fazer o seu desenho, né? isso. E aí eu achei que ficou bem bonito esse. Sim, ficou bem legal, ficou muito bom. Então, crianças, também façam com bastante capricho, tá bom? Certo, Bia? Sim, Vamos fazer oração então pra gente terminar o nosso culto infantil? vamos. Você ora pra gente, Bia, por favor? Sim. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigado por esse cultinho que nós tivemos agora. Nos abençoe, Deus, abençoe também a vida de cada criança que está nos assistindo agora. Que o Senhor aproxime elas de Ti a cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, amém! Amém. Um beijo, crianças. E Tchau. até o próximo culto infantil online. Tchau, tchau. tia. Tchau, Bia.